Bom, saudações a todos que acompanham mais um podcast Iguaçu Valley. A gente está aqui hoje, né, um dia muito especial, nesse mês, né, de uma edição especial do Mês das Mulheres. Eu tenho aqui hoje comigo, nesse dia, né, tão importante para o empreendedorismo também, e também a participação das mulheres, né, nessa condição de muita participação direta, seja em várias frentes atuantes do agro também, né, tanto das indústrias, também dentro dos próprios comércios locais. Hoje em dia temos muita condição realmente de ter aí a possibilidade, né, de interações dentro desse campo. Estou aqui hoje, nesse dia tão feliz, né, de receber em nossos estúdios. Eu que também passei aqui agora, aprendi muito ali no nosso meetup, né, que teve no Iguaçu Valley. Agora que acabou de acabar aqui, realmente na SIC Labs, né, a gente tive o privilégio de estar aqui com a Beatriz. Quero deixar aqui esse momento para você se apresentar, que dispensa apresentações, né, uma grande mulher que está aqui falar hoje como foi a trajetória até chegar nos postos de lideranças aí, também está próximo, né, de tanta inovação no meio, né, onde ela atua. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho, né, sobre o trabalho que a gente faz na nossa Comissão de Mulheres do Sindicato Rural e trocar experiências com você e com experiências como tivemos agora na Iguaçu Valley. Maravilha, a gente já tem essa curiosidade, né, de saber logo no início, né, a gente estava falando um pouquinho lá no Iguaçu Valley, na SIC Labs, nosso meetup acontece semanalmente, falando um pouquinho da história, como foi até chegar realmente no processo de ingressar na inovação, como foi também essa transição de carreira, né? E conta pra gente como que foi começar numa posição realmente de liderança e hoje estar à frente de uma comissão tão importante no Sindicato Rural. Bom, o agro para mim veio através do casamento. Até então eu não sabia nada, porque a minha família é da indústria, né? Eu me criei na indústria, então era uma coisa totalmente diferente que eu vim realmente a conhecer em 81, quando eu vim para Cascavel. Meu marido também estava saindo da faculdade, ele tinha herdado uma propriedade e a gente precisava tocar. Então, eu comecei a entender e ajudá-lo na parte, né, financeira, mas também era só na parte financeira. Eu não gostava de ir na propriedade, eu não me interessava, mas as coisas vão acontecendo, né? Eu sempre fazendo esse papel do pagar as contas e fazer as compras, até que ele entrou no sindicato como presidente e um ano mais ou menos depois, ele me convidou para uma reunião no sindicato, juntamente com outras mulheres, e ele disse: olha, nós precisamos fazer com que a Comissão de Mulheres do Sindicato Rural volte a atuar. Estava adormecida até então, porque uma ex-presidente tinha ido embora e não estavam conseguindo continuar, e me designou ali na frente de todo mundo para fazer esse trabalho juntamente com a Adriana Martini, que é minha vice até hoje, meu braço direito. Então, nós começamos. Eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tive essa intenção. Qualquer cargo de liderança estava muito fora dos meus planos naquela época. Eu tinha meus filhos pequenos, estava envolvida com outras coisas. Mas, já na primeira reunião, onde chamamos esposas de associados, nós já estávamos lá com 25 mulheres. Nossa! Então, nós criamos, sim, essa segunda fase da Comissão de Mulheres do Sindicato Rural, mas nós éramos um braço do sindicato. Nós fazíamos mais um trabalho social e aí nós conhecemos os cursos do Senar. Então,
a gente começou a entrar em contato com esposas de associados, com produtoras rurais, mesmo as que não eram associadas, porque o nosso objetivo também é trazer o produtor para dentro do sindicato, para que ele se associe, para que ele veja todos os benefícios que nós temos ali, né? Então, tem um curso do Senar que chama Mulher Atual, que é realmente um despertar. Então, esse nosso grupo da comissão começou com esse curso e assim nós fomos fazendo outros e fomos entendendo um pouco mais e vendo que a gente teria capacidade sim de estar com os nossos filhos, com os nossos esposos na administração da propriedade. Que contribuição muito importante, né? Gente, Maria Beatriz Bonotto Orso, economista de formação, produtora rural, né, do Fazenda Orso e presidente da Comissão Feminina de Mulheres do Sindicato Rural Patronal de Cascavel. Veja só quanta direção nessas atuações, né? Também quantas posições diferentes no dia a dia, né? Além de mãe, esposa, né? Além de avó, né? Então, quantas atribuições dentro de um universo realmente, né? E a gente tem essa particularidade também de encontrar com o associativismo aqui, né? Você falou dos cooperados, dos quem é sócio, de quem contribui junto com você também dentro desse processo. Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Além de todas as atribuições, seja na família, seja na empresa, nos negócios e na contribuição direta com a sociedade, que são a sociedade organizada dentro de um sindicato. Então, um desafio muito grande mesmo, né? E eu também falo aqui, né, dos nossos apoios, né, da Fundetec, do Hub One, da Prefeitura de Cascavel, né, do Iguaçu Valley, porque toda essa cooperação vem de atores, né, atores principais que também levam a inovação, levam informação primeiro, né, aqueles que ainda não conhecem os conceitos, mas é muito importante falar de como surgiu esse convite também, né, a oportunidade que foi, o seu sim para essa causa, né. Hoje o projeto, ele, dentro da comissão, ele se expandiu. E como foi, dentro da comissão, olhar para esses desafios que as mulheres tinham, né, que eram essas cooperadas associadas, né, do sindicato também? Qual era a principal dor que vocês logo no início mapearam, que pensaram, pô, a gente pode contribuir com isso também? Bom, foi um caminho bem difícil, porque, em primeiro lugar, as próprias mulheres, eu acho que não se sentiam capazes de estar ali naquela posição. Então, a gente começou procurando as mulheres nas propriedades, trazendo elas para dentro da comissão, e foi uma coisa, assim, para a gente muito gratificante encontrar os talentos que nós encontramos lá na propriedade. Porque a mulher, ela estava acostumada ela mora lá, ela faz o trabalho doméstico, o trabalho de casa, e qual era a contribuição dela dentro do setor mesmo? Era fazer a comida, levar pro pessoal que estava plantando, que estava colhendo, porque não dá para parar, o tempo tá bom, dá para trabalhar, a gente tem que estar lá sem parar. Então, come na lavoura, ela leva a marmita, traz de volta e vai preparando a casa e vai preparando mais nos serviços domésticos. Ela não se sentia incluída, né, nas demais funções. Com a vinda para a comissão, com a capacitação através dos cursos, ela descobriu que poderia fazer muitas outras coisas. E, da mesma forma, a família percebeu que poderia contar com essa contribuição. Então, esse é o nosso maior trunfo dentro da comissão. É poder trazer a mulher para que ela se capacite e para que ela contribua, tanto financeiramente como com o seu próprio trabalho dentro da propriedade. Então, é desenvolver o empreendedorismo da mulher, né? Tanto social, político, para que ela entenda que realmente ela é capaz. Maravilha, é importante olhar para essa condição, né, de talentos realmente que temos dentro, né, do agronegócio. E as mulheres têm esse despertar, né, esse olhar com
com mais prudência também, para como contribuir de uma forma coordenada. Né? Pode entender que pode realmente empreender dentro da própria propriedade. Talvez não precise sair dali de dentro, mas pode ter o seu negócio, né? Um negócio até paralelo, mas algo que talvez o produtor não tenha um olhar direto, né? Por estar cuidando da lavoura, por estar cuidando do campo diretamente, que já toma muito tempo dele do dia a dia, né? E a mulher pode entrar realmente com essa visão a mais através dessa qualificação, desses cursos, né, olhar até para esses números da propriedade de um jeito diferente. Né, e isso é uma contribuição realmente fantástica para quem está no dia a dia, né, lidando com o campo. E dentro de um processo também, né, organizado, acredito que tem pessoas no próprio sindicato também que está já há um bom tempo observando, né, o quanto as mulheres têm a condição de contribuir. E hoje em dia, né, o papel aí do agronegócio em si exige muito dinamismo. A gente falava antes de plantas aí que demoravam meses para crescer, né? Animais que demoravam, né, lotes e lotes para serem entregues, era muito demorado. Hoje em dia, a condição de entrega de proteína, né, a entrega também dos cereais, parece que o tempo corre contra o produtor a todo momento. Né? E dentro do seu processo de formação, eu lembro, a gente estava falando aqui há pouco, né, que a tua faculdade de economia começou em uma cidade e terminou em outra, né, a sua formação dentro também até como produtor rural foi diretamente com a mão na massa, né? E como foi para você entender, Beatriz, que o seu papel dentro da sua própria propriedade, dentro da sua família, era realmente de inovar, de trazer esse apoio a mais do que só contribuir com o processo do campo? A gente vem de uma geração que, em primeiro lugar, quer que os filhos saiam, estudem e tenham a sua profissão, né? E com toda essa vivência que eu tive e com as grandes oportunidades que eu tive, porque tudo aconteceu na minha vida depois dos 60 anos, quando eu fui convidada, depois da comissão de Cascavel, fui convidada a participar da comissão estadual da FAEP, né, das mulheres do agro da FAEP. Depois também fui convidada para participar da comissão nacional de mulheres da CNA, da Confederação da Agricultura. Foram oportunidades que eu já nem imaginava que fossem acontecer na minha vida, né? Então, como falei, eu não me via num papel de liderança até então. Eu nem sabia, porque a gente é muito acomodado, né? Sim. Então, de repente, começaram a aparecer todas essas coisas que vieram a calhar com aquilo que eu sonhei lá quando eu terminei a faculdade. Nossa, mas eu podia, né, trabalhar, eu podia crescer, fazer uma pós-graduação, participar de congressos, enfim. A minha profissão ficou lá. Claro que um curso de economia jamais a gente pode dizer que não é aproveitado. É aproveitado, sim, Exato. Em muitos momentos, né? Mas eu nunca atuei realmente como economista. Usei alguma coisa naquilo que eu me propus a fazer a partir daí, porque quando a gente começa a trabalhar e quando a gente começa a ver como é que funcionam as coisas, você quer melhorar e você quer participar, né? Então, até não sei se eu não fugi da tua pergunta, mas a partir de todas essas oportunidades que eu tive, foi que eu comecei a entender que eu realmente poderia ajudar, né, dentro da nossa propriedade e dentro desses papéis que eu desempenho, né? Porque eu costumo dizer que a mulher, ela tem uma visão diferente, né? Ela cuida da sua propriedade, do seu trabalho, da mesma forma que ela cuida da sua casa, né? Com mais sensibilidade, é uma maneira mais fina de olhar para as coisas, né? Exato. O homem, principalmente no campo, é aquela coisa mais bruta, né? Sim. Então, assim como eu vejo que tantas mulheres que estão conosco, nós hoje somos 106 comissões no Paraná inteiro, em cidades que tem sindicato rural, e somos mais de 4.000 mulheres envolvidas, né? Nós incentivamos
a CNA a criar a Comissão Nacional das Mulheres. Foi através do Paraná, eles vieram aqui conhecer o nosso trabalho e aí criaram a Comissão Nacional das Mulheres do Agro. Então, é um crescimento diário, né? Nós não queremos estar à frente dos nossos maridos ou à frente dos nossos filhos, das pessoas da nossa família que está lá dentro da propriedade. A nossa intenção é contribuir. E isso está realizando muitas mulheres. Hoje, tem muitas mulheres que estão dentro de grandes propriedades e ajudando no crescimento, ajudando no desenvolvimento. Então, eu acho assim que é um caminhar. Ainda temos muitos senões, né? Não são todos os lugares que as mulheres estão aceitas. A gente está sempre precisando provar alguma coisa, mas eu acho que com vontade e com carisma também, cada vez mais a gente está conquistando o nosso espaço. É uma superação diária mesmo. Né? É uma superação diária. Uma superação diária, olhar para tantos desafios e cuidar desses processos também. A mulher não desiste das coisas, né? Ela sempre começa e termina alguma coisa. Sim. Essa é a grande principal diferença também, né? Desse olhar com cuidado. Tem sempre uma visão maior, né? Para um processo como um todo, porque dentro da casa, na família, quando fala dos negócios em si, né? Sempre tem uma expectativa em cima disso. Sim. Né? Sempre tem um querer a mais também. Então eu consigo perceber assim que realmente tem uma grande oportunidade para as mulheres, né, que pretendem empreender também, essas mulheres que, né, sentem que tem uma ideia, que tem um processo, que gosta de cuidar de processos também, né, que tem uma visão empreendedora. E ter uma visão empreendedora não precisa ser empresária logo no início, mas sim olhar para o que pode fazer melhor, talvez algo que possa desenvolver aquilo que está sentindo, né, no seu íntimo, que tem chance de virar um negócio. Por que não testar? Sim. Por que não colocar em prática, né? Por que não receber uma formação para isso também e já passar a contribuir? É visível assim que muitas propriedades têm um produto principal, né? Mas vários subprodutos. Né? Esse subproduto pode ser, às vezes, o gado leiteiro, pode ser a confecção aí de outros produtos da propriedade, né? E isso traz também a oportunidade de empreendimento, né? Entre outros comércios, né, locais, a gente vê tantas mulheres à frente, por exemplo, de feiras, de congressos também, e a partir do campo, a partir de uma visão direta do campo. Né? Como foi na época, né, na chegada aqui, a gente estava falando um pouco antes da chegada de Cascavel, né? Como Cascavel, naquela época, tinha essa visão de negócios? Você consegue lembrar na época o que mais tinha aqui de funcionando? Se ainda era um pouco da madeira, você tinha começado já, o agro tinha esse potencial? Como estava a cidade naquela época que vocês se mudaram para cá? Eu acho que já era a questão de grãos, né? Da agropecuária mesmo. A família do meu marido, inclusive, veio para Cascavel já trabalhando com agricultura. Foi um início, né? De gado de corte, mas mais dentro de grãos, né? E é muito interessante. Nós viemos para Cascavel em 81 e você vê o quanto que a cidade, quanto tudo desenvolveu, né? Sim. A gente acompanhou tudo isso e mesmo na questão da agricultura foi um boom. Então, para mim era tudo uma coisa muito diferente, mas que eu fui aprendendo com o tempo e que eu também aprendi a me apaixonar. Hoje, e assim, o que é a nossa... Sempre foi o nosso pensamento, né? Diversificar, porque o agro é uma empresa a céu aberto. Você nunca sabe, você reza todos os dias, um dia para chover, outro dia para sair sol, um dia para poder colher, outro dia para poder plantar.
E a gente viu que precisava diversificar, porque se a agricultura não desse, a gente tinha que ter algum outro setor que, né? Então isso eu vejo bastante nas propriedades. Aqui as pessoas conseguem diversificar e poder ter uma renda além daquela que é a principal. Sim, que conta muito com essa incerteza do tempo mesmo, né? Exatamente. E eu vejo assim, que é aí que a mulher também está entrando, né? Então você faz um curso lá. O Senar tem um curso que chama Líderes Rurais. Eu realizei o meu sonho de uma pós-graduação dentro desse curso. Uma lição. A primeira fase é um pouco mais básica, mas a segunda fase é fantástica. Então, a gente tem que saber também aproveitar o que nós temos na mão e de graça. Exato. Porque a nossa contribuição com o Senar está lá, cada saca de soja que a gente colhe, né? Então, nós temos isso gratuitamente. Não precisa ser sócio do sindicato para poder participar dos cursos. Basta ser do setor, né? Ser do agro e ir lá se inscrever. Então, assim como eu, muitas outras mulheres tiveram essa oportunidade. E que as encorajaram, inclusive, a criar um novo setor dentro da propriedade para gerar renda, para aumentar a renda. Então, nós temos, assim, cases de sucesso dentro da nossa comissão que muito nos orgulham, né? Eu aprendi, eu fiz um curso de morango e hoje eu tenho, né, uma produção de morango. Eu fiz um curso dentro da pecuária leiteira e vi que eu posso fazer isso, né? E assim, vendo que hoje nós trabalhamos com leite e hoje eu estou à frente da gestão do leite. E eu vejo que a gente está passando uma fase muito difícil, muito, muito difícil, porque é uma missão árdua, são 365 dias e de um custo muito alto. Sim. Porque a gente é muito cobrado na questão sanitária, a gente é muito cobrado, as cooperativas nos cobram muito e pagam pouco, né? Nós estamos recebendo muito pouco pelo leite. Estamos nessa briga e acho que já tivemos uma melhora de fevereiro para cá, mas ainda estamos nessa briga. E eu vejo que mesmo assim, através desses projetos que se aprende lá dentro dos cursos do sindicato, tem mulheres que estão entrando no negócio. Eu quero produzir leite porque daqui eu vou criar um laticínio, eu vou produzir queijos, né, de qualidade. Então, as oportunidades estão aí. Basta a gente correr atrás e ter coragem de enfrentar. Olha só como é importante essa informação, né? Os cursos são gratuitos, desde que estejam dentro do meio do agronegócio, né? Porque tem que pertencer realmente a uma cadeia produtiva para receber essa formação de produção, né? Então, para fazer todo sentido. Então, as mulheres que têm esse interesse, né, em realmente produzir algo a mais dentro da sua propriedade, né, pode estar buscando essa formação e recebendo na primeira fase ali essa instrução, depois na segunda fase um acompanhamento, com certeza, né, desses números também, de como funciona dentro de um processo, gerar aí um potencial, um ganho a mais no próprio produto. Então, potencializar esse produto, né? O morango ali colhido direto, ele tem um preço. Quando se ele torna uma geleia, né, uma geleia de qualidade, ele se torna outro preço, né? Agrega-se valor ao produto. Agrega-se valor. E aqui a gente percebe muito nas nossas comunidades do agronegócio que as pessoas têm um potencial muito grande realmente de agregar valor a um produto e criar, né, pequenos negócios no início, mas de muita qualidade, né? Então, formações são muito importantes, né, para todo esse processo. E quem tem a oportunidade de acessar isso, né, tem um caminho muito longo pela frente aí, sempre de buscar inovação também, de buscar maiores resultados. Eu vejo assim que o agro ele tem esse dinamismo. As propriedades que eu conheço também não tem só uma cultura, tem várias culturas, né? Aqui a gente está num polo aqui de Cascavel que é muito forte
tanto na avicultura, suinocultura. Sim. Né? Tem tanto a própria pecuária, porque tem várias práticas diferentes. Aí temos produtores premiados aqui dentro, né? Sim. Eles só, né, não aparecem tanto quanto, né, a gente consegue ver ou perceber. Sim. Às vezes estão em grandes feiras fora daqui, né, tem produtos comercializados fora de Cascavel, mas o produto é de altíssima qualidade. O Paranaense é um celeiro mesmo. Sim. E acredito que dentro das comissões deve-se ter muitos exemplos assim de grandes propriedades que passaram a ter novas culturas e dentro das culturas se tornaram referência. Nós realmente temos muitos exemplos, né? E aqui em Toledo nós temos uma família premiada, né, nos queijos, e que faz parte da nossa comissão também. Dentro do turismo rural, tem se desenvolvido muito através também das parcerias que temos, né? E aí eu volto a falar, né, do sindicato em si, porque às vezes o produtor ele não tem noção do que o sindicato pode ajudar. Nós temos todas as áreas lá. A parte de direito, nós temos folha de RH, nós temos uma ajuda enfim, o que o produtor precisar, o sindicato está lá para organizar, né? E muitas vezes ele não sabe que por uma mensalidade irrisória, que não vai fazer nenhuma diferença, o tanto de benefício que ele pode ter, né? Principalmente nessa questão dos cursos. Nós temos lá um curso que chama Herdeiros do Campo. Eu tive uma experiência incrível, porque eu queria muito fazer, mas como chamar o meu filho, que é médico, ou a minha filha, né, que está em Curitiba, que trabalha no Tribunal de Contas, precisa ter pelo menos 2 gerações, como fazer com que eles concordassem de fazer esse curso, né? E, com a graça de Deus, o meu filho resolveu abraçar, e eu, meu marido e meu filho fizemos esse curso Herdeiros do Campo. E eu digo para vocês que depois de 40 e poucos anos aqui trabalhando com a lavoura, foi um divisor de águas nas nossas vidas. A gente sempre, como falei, a nossa geração quis que os filhos saíssem, se formassem em outras profissões, mas de repente nós vimos que nós não tínhamos sucessão. E essa questão da sucessão é muito importante, porque nós temos que fazer com que os nossos filhos saiam, estudem, aprendam e voltem para colocar aquilo que eles aprenderam dentro das propriedades. Essa é a inovação, é tudo isso que está aparecendo agora, né? Porque nós viemos tocando da nossa forma desde que começamos. Mas eles trazem a inovação, eles trazem as diferenças, eles trazem as novas oportunidades. Então, eu gostaria de deixar esse recado para que o produtor rural procure o sindicato, para que as mulheres procurem a comissão, para que venham conhecer. Que eu tenho certeza que todos encontrarão respostas. E assim, a gente procura sempre satisfazer o associado, o produtor rural. E aquilo que a gente não consegue, a gente vai à frente, a gente vai para a federação, a gente vai para a confederação, mas ele nunca vai sair de lá sem uma resposta. Sim. Seja no jurídico, seja na questão de aposentadoria, seja na questão dos impostos, enfim, estamos lá no escritório de compras, que hoje nós temos, que é o único do Brasil. Então, para ajudar o pequeno produtor. Então, tudo está lá. E, em especial, os cursos, a capacitação. Realmente é um desafio muito grande para o produtor rural, a sucessão familiar, né? Porque eu lembro, minha família também veio do campo e na época, o êxito dos pais geralmente era colocar o filho na cidade. Exato. Né? Então tudo era mais precário no campo, a escola do campo era mais precária, era longe também, né? Então toda essa entrega que o campo tinha na época era muito mais difícil.
né, para os pais ali se contentarem com o filho dentro do campo também, onde não tinha tanta oportunidade. Né? Então todos enxergavam na cidade grande nessa oportunidade, manter um filho lá, trabalhar para manter um filho lá, era o grande êxito dos pais. Né? E hoje realmente o grande êxito é trazer, né, resgatar essa sucessão, né, ter profissionais, né, muito qualificados dentro da cidade, mas também, né, a condição de tocar o próprio agronegócio, né, de poder gerir esse trabalho, né, a partir do que os pais já fizeram, né, a partir de toda a experiência também. Né, nada é tão, acho que é tão superior assim quanto a experiência, né, de 40 anos de campo, por exemplo. Quanta experiência emocional não tem em cima disso, né? Quantos desafios já não foram lidados, aquela época que a geada foi terrível, né? Mas a época também que a produção superou, né, o que era imaginado. Então teve sempre esses altos e baixos. O homem do campo ele é formado pelo tempo, né? E ele sabe muito bem lidar com essas adversidades. Então essa experiência conta muito hoje para a inovação, né? Conta muito hoje, vem auxiliar as tomadas de decisões de quem pretende empreender no meio de inovação. Sempre quando surge uma startup do agro, ela vem considerando toda a tecnologia, obviamente, mas, acima de tudo, olhando para a opinião de quem está no campo. Né? Porque se ele não validar esse processo, todo um estudo, até uma pesquisa, vai por água abaixo. Né? Ele precisa validar isso, ele precisa acreditar nisso também. Ele precisa acreditar. Né? Ele precisa entender que vai trazer um retorno para ele. Né? E ele tem que se sentir auxiliado. Né? Não desafiado a ter que aprender algo absurdo, algo que, né, vem ali comprometer no dia a dia dele. Né? Ele não pode se sentir ameaçado de alguma forma de aumentar o seu trabalho. Né? Muito pelo contrário, chegar e simplificar, né, um trabalho de uma forma confiável, aceitável, né, de uma maneira com entrada muito mais direta, né, e sem muita burocracia também. Né? Então a inovação do campo tem esses desafios, mas as tecnologias, né, cada vez estão aí, né, pulverização com drone, né, mapeamento de talhões de lavoura a partir de câmeras também desses drones, né, a tecnologia das sementes, né, que não para de evoluir também, sementes que produzem bem mais por talhão aí do que antigamente. Então esse com certeza é uma das possibilidades que o homem do campo tem, né, ao seu favor hoje em dia. E contar com a instituição de classe, né, o sindicato que, poxa, tem o apoio para ele, também tem realmente esse braço a mais nas dificuldades do dia a dia. Com certeza não é uma dificuldade só dele, de uma pessoa, outras também têm, né, muitas dificuldades parecidas. E na época que começaram assim a iniciativa, né, da comissão feminina, chegou a essas 25 mulheres, né, na sua gestão, que já se impactaram com isso, né, nesse primeiro momento, e as mulheres entenderam, na sua percepção mesmo, elas entenderam que tinha um lugar para essa transição familiar, elas entenderam que elas tinham que se preocupar também com a transição, não só o marido ali, que lidava diretamente com a roça em si, com a lavoura. Elas entenderam o papel delas de provocar esse filho, provocar essa filha, né, provocar também essa outra geração para voltar ou para se integrar novamente. Sim, elas se sentiram capazes, né? Porque o que faltava? Faltava oportunidade. Faltava que alguém chegasse e falasse, você não precisa ficar só aí, você tem capacidade, você pode aprender, você pode ajudar. E ela abraçou isso. Né? Nós começamos com 25 mulheres, hoje nós estamos com 62 na nossa comissão. E assim, no início, até a criação da comissão estadual, a gente realmente fazia um trabalho um pouco mais... Estávamos mais voltadas à capacitação, né? Depois da criação da comissão estadual, nós passamos a ter um papel um pouco mais de responsabilidade. Então, não era só aquele social. Nós fomos para a parte técnica, nós fomos aprender, nós fomos ajudar outras mulheres, ajudar outras cidades, criar novas comissões, e daí a gente vem crescendo. A nossa comissão tem já, esse ano vai ser o 14º Encontro de Mulheres Produtoras Rurais. Nossa. Onde nós recebemos
em torno de, o ano passado já em torno de 1.600 mulheres. A nossa programação era 1.500, tivemos quase 1.600 mulheres do Paraná inteiro, para um dia totalmente diferente. Então, a gente trabalha praticamente o ano inteiro em todos os nossos projetos, né? Nós temos aí o Agrinho, que é um projeto incrível da FAEP, que leva uma matéria extracurricular falando tudo sobre o agro, ensinando para a criança desde lá do início da pré-escola que o agro não é o grande vilão, ele não é quem mata, ele não é quem envenena, ele não é que veneno não existe, que o que existe é o remédio, que assim como a gente que quando está doente vai no médico, a plantinha quando está doente ela também precisa de um remédio, enfim, querendo desmistificar todos esses mitos que o agro sofre. Então, nós estamos aqui na comissão com um trabalho bem de trazer o Agrinho novamente para as escolas municipais, porque Cascavel é a única cidade do Paraná que não tem o Agrinho nas escolas municipais. Nossa! Então, nós estamos nesse processo, assim como trabalhando também com as escolas particulares, para poder levar esse programa para as escolas. Nós temos também dentro da nossa comissão um projeto que chama Cuca Café e Conversa. Então, a comissão se desloca para as comunidades, nós reunimos lá, então tem uma das nossas componentes que a propriedade dela é Juvinópolis, por exemplo, né? Então, nós vamos lá, reunimos as mulheres de Juvinópolis para uma tarde onde nós levamos o poder público, né? Ótimo. Secretário secretário da Agricultura, sempre que podemos, vereadores. O Henrique Micabot tem nos acompanhado em todas nos acompanhou em todas as nossas edições. E qual é o nosso objetivo? É trazer as demandas daquela comunidade para o lugar certo, né? Então, tem o pessoal do sindicato que vai lá falar sobre o sindicato, tem o pessoal do poder público que vai lá receber as demandas, porque ele recebe, e se ele não tiver, nós fazemos com que elas escrevam e nós encaminhamos para a pessoa certa. Nós temos a contribuição da Unimed, que vai lá fazer uma ginástica laboral, diverte um pouco, né? E nós levamos alguém da saúde para falar para as mulheres sobre a saúde, e tudo isso termina com cuca e café. Nossa. Então, nós temos uma das nossas colegas da comissão que faz cuca, então ela leva aquela infinidade eles se responsabilizam para o café e a gente termina com essa confraternização. E é muito interessante porque elas se sentem ouvidas, né? Então é um trabalho muito bacana, assim como o sindicato. Tem o Prosa Rural, que faz uma coisa mais ou menos parecida, mas é à noite dentro das comunidades, levando sempre um parceiro também. E são eventos que foram criados lá dentro do sindicato em prol do produtor rural. A partir da comissão. Isso, mas a nossa comissão, a nossa Menina dos Olhos mesmo é o nosso encontro de produtoras rurais. Então, palestrantes renomados. Anual? Anual. Esse ano ele vai acontecer dia 27 de agosto. É um dia todo, né, de palestras, é um evento bem diversificado também, onde nós levamos profissionais da saúde. Esse ano nós vamos ter profissionais que falam da família, que falam de sucessão. A sucessão é uma coisa que está sempre em voga, né? Tem que estar sempre dentro. Esse ano nós vamos ter o Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura, dentre outros grandes nomes. É um momento muito, muito especial, onde todas as comissões do Paraná inteiro são convidadas, né?
E é um evento custeado pela FAEP, né? Nós temos o apoio total da FAEP para que essas produtoras possam vir participar. Que maravilha, que projeto, né, gigante, né, esse nível, né, contando com o apoio das mulheres que estão no agronegócio, aquelas que entenderam, né, o tamanho desse processo, como realmente foi um dia de cada vez construir tudo isso, né, um evento para quase 1.600 mulheres na última edição. Então imagina quem realmente a mulher que está de fora, ela está perdendo muita informação sobre sucessão familiar, sobre até o direito, né, dentro da propriedade. Tudo. A gente tem muita dificuldade dentro das propriedades, né? A questão também trabalhista. Hoje nós vamos trazer uma pessoa da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, para falar sobre as questões trabalhistas, porque é muito complicado isso, né, nas propriedades rurais. Sim. E a gente tem que procurar, né? A gente tem que ir atrás para tentar fazer com que as coisas aconteçam e aconteçam da maneira correta. Então fica aí o recado para as mulheres, vocês podem muito mais, né? Muito mais do que imaginam e pensam, né? De acordo com o que a Beatriz está falando aqui, olha quanta oportunidade, né? Olha quanto dinamismo dentro dessas informações, porque tem muito sim a se crescer, é a propriedade que está bem informada. E a mulher é a ponte realmente de levar essa informação para dentro do campo, dentro da casa, né, discutir isso. Porque vai chegar um dia que a discussão vai ser reforma tributária no campo. Sim, né? sim. Ano que vem pode ser crédito de carbono, por exemplo. Já estamos falando muito disso, já tivemos palestras, já tivemos várias informações que estamos passando para os produtores, que é um assunto muito, muito importante, que vai agregar valor também, né? Sim. E então, sobre tudo isso, a gente está disponível lá para debater, para conversar, e temos o apoio total, né, da Confederação e da Federação. Da Federação. Então, a gente está sempre em contato em todas as questões, tudo que acontece. Já derrubamos de um dia para o outro projetos aí que não nos favoreciam, né? Então eu acho que é o pessoal tá se enganjando e tá correndo atrás. Então, mulheres, fica, né, essa dica de que vocês podem sim ser grandes gestoras de informação para dentro da sua própria propriedade. O homem, talvez, do campo não tem toda essa condição de participação, né? Mas a mulher tem o cuidado a mais, esse ouvido atento, né? Essa condição de olhar para as informações, pegar aquilo que é pertinente, trazer para dentro da discussão de casa mesmo, e para tomar uma decisão mais segura, né? De qual o melhor destino para a propriedade, qual o melhor serviço ser contratado, né? Não ser aí de repente enganado por algum projeto que não tem sentido para a própria propriedade, né? Ou algo que vai até desperdiçar algum recurso, né, que é tão valioso para as propriedades. E a gente tá lá, a gente tem que aprender, né, essa questão da sucessão tão importante, porque o produtor rural, ele vem com aquela cabeça, né? Desde que ele começou lá na propriedade e tal, e às vezes quando a tecnologia vem, os filhos vêm com a inovação, com as novas oportunidades, a gente tende a ser um pouco, não ser tão flexível, né? Então, tudo isso também é um aprendizado para a gente, para nós, né? Os pais, nós que estamos lá, os gestores, de aprender também a receber toda essa tecnologia que, nossa, é impressionante. De 10, 15 anos para trás, quanto a gente tem crescido, né? Quanta melhoria tivemos dentro da cadeia produtiva. Na cadeia, do processo como um todo, né? Sim, do processo como um todo, exato. Que maravilha, quanta informação importante nesse podcast, né? A Beatriz falou que, olha, quanta honra para mim, é o primeiro podcast que ela está gravando, né? Depois desse vão ter outros convites com certeza. Olha quanto conteúdo ela tem para entregar, olha quanta inovação e quanto crescimento dentro, né, realmente de uma instituição organizada, de pessoas engajadas, né, com
né, com um objetivo em comum, com um propósito em comum, que é levar essa segurança para o campo também, essa qualidade, né, das informações e esse espírito, né, de empreendedorismo, né, de mostrar para a mulher que ela pode realmente muito mais a partir do que ela já sabe e buscar formação para aquilo que não sabe ainda e trazer, né, negócio para dentro de casa, trazer realmente o diferencial. Isso é muito importante. Finalizando então, qual a sua consideração aí final para as mulheres que pretendem, né, se espelhar também no seu processo na sua transição de carreira, né, na sua postura hoje de liderança, tá à frente de projetos assim tão importantes, né? Qual o seu recado para quem pretende ingressar também nesse meio? Eu vejo que hoje as mulheres estão evoluindo muito, né? Nós temos grandes mulheres à frente de grandes empresas, de grandes propriedades, e não ter medo de enfrentar, né? Se estou lá só dentro da propriedade, fazendo aquilo que eu fiz desde o começo, tenha coragem, procure, né? Procure o sindicato, procure a Comissão das Mulheres, procure qualquer lugar que possa trazer informação, que possa trazer capacitação. Porque além de você contribuir, além de você poder ajudar, é uma realização pessoal que às vezes a mulher nem sabe que tem, né? Eu comentava antes que nós descobrimos grandes talentos nessa nossa caminhada de comissão. Então, todo mundo tem alguma coisa lá no fundinho, que, né, lá no fundo do coração, que sabe que poderia fazer. Então, o meu recado é esse. Procure, sei lá, qualquer instituição, né? Mas vá atrás daquilo que você tem dentro do teu coração, daquilo que você acha que pode ser capaz. Porque com certeza vai ter alguém para receber isso. Muito bom, muito obrigado mais uma vez pela participação, né? Iguaçu Vale agradece muito pela sua contribuição no dia de hoje, né? Com todas as informações pertinentes. A gente fica por aqui com mais esse podcast, né? Eu me despeço também de todos do núcleo, né? Do nosso núcleo de inovação, e também espero de vocês agora nesse momento que estão acompanhando aqui o Iguaçu Vale nesse podcast específico e tão importante, né, no dia de hoje, né? Eu sou o Fábio Souza, sou head comercial da Hebron Leilão de Imóveis, uma assessoria especializada também no de imóveis, uma empresa 100% Iguaçu Vale, diga de passagem, né? Então, para aquele que ainda não conhece o que é o nosso ecossistema, são todos convidados também a vir contribuir, né, igual a Beatriz fez hoje, né, uma grande participação, e todos são convidados a participar, né, desse processo. Muito obrigado e até a próxima.